Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conceito que pode de verdade transformar o jeito de interagir com assistentes de IA, a criação de subagentes personalizados. Bora começar? Sabe aquela situação? A pessoa tá ali, no meio de uma sessão de código, e começa a pedir para a IA: pesquisa uma coisa. Agora refatore esse trecho. Ah, aproveita e escreve uns testes. Quando se dá conta, a conversa virou uma salada de frutas, o contexto se perdeu completamente e a IA começa a tropeçar. É um problema super comum quando tentamos usar um único assistente para fazer mil coisas ao mesmo tempo. E é exatamente aí que entram os subagentes. Eles são a solução para essa bagunça. Pensa no assistente de IA principal como se fosse o líder de uma equipe, sabe? E os subagentes são os especialistas dessa equipe. Cada um tem uma função muito específica. Um pesquisa, outro revisa código, um terceiro interage com o banco de dados. O líder delega a tarefa, o especialista executa e o trabalho volta prontinho, sem poluir a conversa principal. Simples e genial. Nesta nossa conversa, vamos passar por tudo que é preciso para começar. A gente vai entender o que são os subagentes, criar nosso primeiro ajudante, dar uma olhada na estrutura dele por dentro, definir o que ele pode ou não pode fazer e até explorar uns controles mais avançados. No final, a ideia é ter tudo na mão para montar uma equipe própria de agentes de IA. Para começar, vamos aprofundar um pouco o conceito. Subagentes não são só um recurso a mais, um extra. Eles são, na verdade, uma forma bem estratégica de gerenciar a complexidade, principalmente quando se usa IA para programar. Então, a pergunta que fica é: por que ter esse trabalho? Bom, os benefícios são gigantescos. Primeiro, eles deixam a conversa principal limpa, o que por si só já é uma maravilha. Mas o mais importante é que eles permitem aplicar restrições de segurança, criar verdadeiros especialistas para tarefas repetitivas e até, olha só, otimizar custos usando modelos mais simples e rápidos para coisas que não precisam da potência toda de um Opus, por exemplo. Chega de teoria, né? Vamos para a prática! Agora a gente vai construir nosso primeiro subagente, o nosso ajudante de estreia. É como se fosse a história de origem do nosso futuro esquadrão de especialistas em IA. O processo é surpreendentemente fácil. Tudo começa com um simples comando, /agents. A partir daí, é um passo a passo totalmente guiado. A primeira escolha é se o agente vai ser pessoal, ou seja, disponível em todos os projetos, ou se ele vai ser específico do projeto atual. Depois, a gente só descreve o que quer e a própria IA já gera a base para a gente. Aí é só definir as permissões, escolher o modelo e salvar. Sério, em menos de 1 minuto, um novo especialista está pronto para teste. Beleza, agora que a gente já criou um, vamos abrir o capô e ver como essa máquina funciona. A grande sacada dos subagentes é que eles são definidos por um arquivo de texto, super simples e legível para qualquer pessoa. E essa simplicidade é genial. Cada subagente é, na prática, um arquivo Markdown com 2 partes. Lá no topo tem um cabeçalho em YAML para configuração, o nome, as ferramentas, o modelo. O resto do arquivo é Markdown puro, que vira o prompt de sistema do agente. É ali que a gente define as instruções e até a personalidade dele. Olhando esses campos de configuração, o name é o RG do agente, mas a description, essa é a parte mágica. É lendo essa descrição que a IA principal decide se deve ou não passar uma tarefa para esse subagente. É o gatilho. Os outros campos, como Tools e Model, são onde a gente define os superpoderes e, claro, as limitações dele. E isso nos leva a um dos pontos mais cruciais de todos: segurança e controle. Um agente de IA com acesso total a um sistema é algo perigoso. Mas a boa notícia é que existe um controle total sobre o que eles podem ou não fazer. Existem 2 abordagens principais para controlar o acesso às ferramentas. Com o campo Tools, a gente cria uma lista de permissões, ou seja, o agente só pode usar o que está ali. É a abordagem mais segura, sem dúvida. Já com Disallowed Tools, a gente cria uma lista de negação. O agente pode usar tudo da seção principal, menos o que está listado ali. É mais flexível, mas exige um pouco mais de atenção. Além das ferramentas, dá para definir o nível de autonomia do agente. O modo default, por exemplo, vai pedir permissão para tudo. O auto usa uma outra IA para decidir se a ação é segura. E o modo Bypass Permissions, bem, o nome já entrega o jogo, né? Ele dá autonomia total para o agente, então o uso dele tem que ser com cuidado gigantesco. De preferência, um ambiente bem controlado, como um container, para evitar surpresas.
Ok, agora a coisa fica realmente interessante. E se for preciso um controle ainda mais fino? E se a gente quiser permitir que um agente use uma ferramenta, mas só de um jeito específico? É para isso que existem os hooks. A ideia central dos hooks é simples: interceptar ações. O hook pre-to-use, por exemplo, funciona como um segurança na porta. Antes do agente usar qualquer ferramenta, o hook entra em ação, analisa o que está para acontecer e decide se permite ou se bloqueia a ação. Vamos ver um exemplo prático que deixa isso tudo bem claro. Imagina um agente que precisa acessar um banco de dados. A gente quer que ele possa fazer consultas, os famosos selects, mas de jeito nenhum ele pode apagar dados com um delete, por exemplo. A configuração no arquivo do agente fica assim. A gente dá a ele acesso à ferramenta bash, só que, logo embaixo, adicionamos um hook pre-to-use. Isso significa que, antes de qualquer comando bash ser executado, o nosso script validate bbquery.sh vai ser chamado primeiro para dar o aval. E a lógica desse script é a chave de tudo. Ele recebe o comando que a gente quer rodar, procura por palavras perigosas como update ou delete, e se encontrar alguma delas, ele para e retorna um código de erro específico. Esse código de saída, o número 2, é o sinal vermelho para o sistema. Ele diz: bloqueie esta ação agora. O agente recebe uma mensagem de erro e a operação perigosa nunca chega a acontecer. É um controle de segurança incrivelmente poderoso e granular. Então, quando a gente combina tudo isso, os prompts de sistema bem focados, as permissões de ferramentas bem definidas e esses hooks de validação, nós deixamos de ter um assistente genérico para ter uma verdadeira equipe de especialistas de IA, cada um montado sob medida para uma tarefa. Então, o que a gente tira de tudo isso? Primeiro, subagentes são fantásticos para isolar tarefas complexas e manter o foco. Segundo, eles funcionam como uma camada de segurança fundamental, limitando o que a IA pode fazer. E terceiro, vale muito a pena pensar neles como peças de um quebra-cabeça para automatizar fluxos de trabalho, onde um agente pesquisa, outro escreve o código e um terceiro executa os testes. As possibilidades são enormes. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final. Olhando para o fluxo de trabalho de cada um, para os projetos do dia a dia, qual tarefa que é sempre repetitiva, ou muito complexa, ou até meio perigosa, poderia ser entregue a um especialista de IA feito sob medida? A resposta para essa pergunta pode ser o próximo grande salto de produtividade de qualquer projeto.